E vamos ler a palavra de Deus no livro de Romanos. Capítulo 9 de Romanos, versículo 1. Todos acharam? Amém. Diz assim: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência do Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei do culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Olha só, o apóstolo, poder sentarmos, o apóstolo Paulo, ele fala de uma tristeza profunda que ele tinha no seu coração, por causa da sua parentela e por causa dos israelitas, que era incrédulo. Então ele tinha uma tristeza no coração. Às vezes nós pensamos assim: a incredulidade, ela nos afasta de Deus? Sim, nos afasta. Quero que vocês saibam que Deus não se agrada de incrédulo. A Bíblia é bem clara e diz: se alguém tem falta de sabedoria ou até mesmo fé, peça a Deus que Ele dá. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Até ontem, orando por aquela mulher, ali repreendemos o demônio, mas o que mais me chamou a atenção é a certeza que o Senhor colocou no meu coração. Pode orar, manda ela caminhar. Ela vai caminhar normal e não vai sentir nada. Ela pensou talvez que era conversa minha, mas o pastor, não, Jesus manda, ele destrava tudo. Aleluia. Quando ele fala, não tem para ninguém. Por isso que nós que fizemos a obra de Deus temos que ter fé. Temos que acreditar. Às vezes, irmãos, há uma diversidade de pessoas dentro das igrejas. E muitas das vezes nós pensamos, aonde nós menos imaginamos, é ali que nós encontramos o problema. Não é? Eu tenho visto, às vezes, irmãs, até que prometem vir de oração e não vem, vão ficar naquele jogo tomada. Eu fico aqui soltando. Parece que está tudo esquecido, mas dá para contar no dedo o que leva a sério e o que não leva. Dá para contar no dedo. E às vezes, irmãos, a pessoa já não é uma jovem, é uma pessoa, às vezes, uma determinada idade. Então, às vezes, eu fico pensando, se não aprender, depois que embranquecer o cabelo, vai aprender quando? Só para não ficar careca? É só se ficar careca. E para ficar careca só se dá câncer. Essa coisa é séria. Porque, para ficar careca, o que está tirando o cabelo da mulherada aí, dos homens, é a quimioterapia.
Então, por isso que é importante nós administrarmos e empregarmos a nossa fé. Imagina se Deus tem uma obra com você, às vezes com um casal. Imagina se nós ficarmos indecisos, parados no tempo. Né? Nós temos que exercitar a nossa fé. E o que é a fé? A fé é o firme fundamento. Olha, não diz que é um fundamento frágil. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. E a certeza e a convicção daquilo que se espera. Quem tem fé, acredita. A pessoa, quando tem fé, ela ultrapassa os algozes. Quem são os algozes? São aquelas pessoas que dizem para você: não adianta, você não vai conseguir. Mas quando nós temos fé, nós temos até a ousadia em Cristo para dizer: está repreendido em nome de Jesus, vai acontecer. Amém? Por quê? Porque a fé é algo que germina, como uma planta que germina, que cresce, da semente, que nasce, cresce e floresce e dá sua semente, dá seu fruto. Assim também é a nossa fé. A fé é algo que nós precisamos colocar em prática, né? Então, quanto mais nós cremos, quanto mais nós confiarmos no Senhor, mais nós seremos abençoados. E mais nós seremos usados nas mãos do Senhor. Aleluia. Aleluia. Os irmãos vejam que quando Geazi pegou o bordão de Eliseu, né, e foi até ao corpo do menino, na casa da sunamita, onde o menino estava morto em cima da cama, ele colocou o bordão do profeta, orou a Deus, mas não adiantou de nada. O próprio profeta teve que ir lá e repreender o espírito da morte. Por quê? É dessa forma. Existem mistérios, existem coisas que às vezes Deus quer usar. Por exemplo, o obreiro Alex quer usar a irmão, é você e não é para ninguém. Existem coisas que Deus quer manifestar a sua glória através de você. Sabia disso? E quando é você, não tem para ninguém. Uma vez eu fui aqui no Conto de Vila Verde. Me chamaram lá de uma mulher endemoniada, nunca esqueço. Cheguei na casa esse irmão tinha uma caçamba. Ele tinha uma caçamba. E eu fui lá orar pela mulher dele. Cheguei lá, ela estava endemoniada no sofá. Endemoniada, travada. Toda torta. O demônio pegou e estava lá no sofá. Olhei na sala dele, já de imediato eu vi. A Cidinha estava lá no canto. Como diz como é que é o homem lá de Edmar Assunção? E eu tive uma grande surpresa quando eu cheguei lá no Saravá. Sabe ele conta, né? Ele disse que chegou lá e viu quem? A Nossa Senhora. Estava lá no Saravá. Vi também o São Jorge, ele disse, São Benedito. O São Jorge, chamei por ele, nem no cavalo ele pôde apiar. Santo Antônio, o casamento dele estava lá. Então, olha só, ele disse que ele conta que tudo isso ele viu no Saravá. Ele já teve aqui umas 2 vezes, pregou aqui, louvou umas 2 ou 3 vezes. É um homem querido. Não sei se está louvando, se está vivo ainda, mas é uma bênção. Então, irmãos, eu cheguei lá, vi a Cidinha, estava lá, como disse, estava lá, a negrinha em cima do mar, em cima da estante. E agora, quando eu olho assim, o Senhor disse assim para mim: meu servo, diz para o esposo dela, olha o que você está falando. Mandou fazer, como Deus abomina a imagem. Às vezes eu vejo o presbiteriano pegar na internet, no Face, e descer o cajado nas imagens lá. Deus usa muito nessa parte aí das imagens. E eu me lembro dessa parte. E eu disse assim para ele:
Sabia que o demônio está dentro daquela imagem ali? Olha aqui. Que desafio, irmãos. Você chegar numa casa e dizer que o demônio está dentro da sindinha, está dentro da imagem. Antes, dependendo do católico, você está sujeito a apanhar. Uma vez eu quase apanhei uma endemoniada lá. Né? Foi essa que lá em Florianópolis, que eu fui no Hospital Canceroso. E eu disse para ele: o demônio está dentro dessa imagem ali, tu acredita? Ele disse: é, pastor, eu digo, você deixa eu quebrar ela? Olha o que eu disse para ele. Vou te mostrar, Jesus está me dizendo aqui, ó, para você saber que ela não é, que ela é um pedaço de gesso. Você deixa eu quebrar ela, eu vou lá fora, vou bater com ela numa pedra, e quando eu bater com ela numa pedra, ela vai estourar, e o demônio, a tua mulher levanta do sofá. Você acredita? Olha o desafio, irmãos. Tem coisa que nós temos que fazer, Jesus mandou. Ele disse: se é assim, pode fazer. Como é que é? E se não acontece, irmão? Eu pergunto à igreja: e se não acontece? Mas não tem problema. Quando Jesus manda fazer, fica tranquilo. Aí está o segredo da obra que nós temos. Nós podemos chegar no meio do saravá, no meio, quando Jesus entra contigo, fica tranquilo. Não tem São Benedito, não tem Santo Antônio, não tem pai de santo, não tem pai do capeta, não tem nada disso. Jesus vai te ordenar a fazer tudo certinho. E peguei aquela miúda, né? Olha, irmãos, era dessa tamanho. Pesadinha a miserável. Peguei aquela miúda lá, levei lá fora, tinha uma pedra grande. Peguei ela assim, para mim sempre ia gostar de fazer o que eu fiz. Peguei assim uma pedra e falei: sai, meu Deus, que fez? Pum! A mulher levantou lá dentro de casa. A mulher levantou na hora. Ela deu um estouro, aquela santa miserável. Aquela sindinha miserável deu um estouro. Né? E hoje eu vejo o Cisarinho com a gente aí, né? Cisarinho andou levar ela muitas vezes no colo, né? Levar ela muitas vezes, né? Desce muito beijinho nela, né? Hoje eu fico feliz por te ver aqui servindo ao Senhor Jesus, né? Deus é bom. Acompanhasse, né? Aleluia. Mas nunca andou do teu lado, né? Nunca te acompanhou, nunca acompanhava. Ela sempre carregada por alguém, né? Irmãos. E ali estourei a bichinho e o demônio saiu da mulher. Tá? Então, para os irmãos verem, tem outra coisa. Quando eu digo que você for orar por uma casa de idolatria, nunca chegue lá e vá quebrando em santo. Seja prudente. Sai da cadeia. Tem crente que chega assim na casa de um idólatra, né? Diz: isso aqui é demônio. Isso aqui é demônio. Calma, não faça nada disso. Eu fiz isso porque Jesus me mandou e fiz em pleno acordo com o marido. Quem mandava ali era ele. E ela estava endemoniada, não tinha direito de falar. Então eu falei com ele autorizou, estouramos a bichinha, mandamos ela para o inferno. Né? Então os irmãos vejam que são coisas que nós precisamos entender, que Deus, Ele realiza sinais, prodígios e maravilhas na nossa vida. Né? Mas é preciso. Irmãos, uma certa ocasião, quando a igrejinha de madeira ali, quem congregava conosco era o pastor Leonil. Ele estava na frente do trabalho. E chegou um camarada com uns 2 metros de altura, uma sexta-feira. Eu não estava. E tinha estado o pastor Leonil com mais obreiro. E naquela noite, disse que o camarada de 2 metros ali, o demônio pegou ele. E ali tinha a igreja de madeira, nós tínhamos cartazes colados na parede. Tinha aquele patrola de guarda-roupa 16 portas que se endemoniou, irmãos. Acho que era 2 cartazes, tudo. Para os cartazes da igreja toda. E disse que foi o maior trabalho para expulsar o demônio. Eu não estava, fiquei curioso.
queria conhecer o... Não, pastor, ele dizia assim para mim, não, pastor, disse que ele é pequeno, tem uns 2 metros mais alguma coisa. Eu digo, mas é grande assim? Grande. Marcamos um culto no bairro dos Municípios, irmãos. Ali perto do asilo, naquela época ali perto do asilo dos velhinhos. Bem na beira do rio, assim, tinha uma meia-brinha. Fomos ali fazer um culto. Estava lá o guarda-roupa dessas portas. Eu olhei aqui, irmão. Tinha que começar a olhar até terminar. Porque era, como diz a palavra, não me contaram nem a metade. Porque era maior do que eu imaginava. Meu Deus, já vi um homem grande. Mas quando, irmãos, por isso que é bom nós aplicarmos a nossa fé, quando Deus te colocar na frente de uma situação, não precisa temer. Tá? Não tem essa aí, chama o pastor fulano e o pastor ciclano. Acredite que Jesus é contigo. Aleluia. Claro, se chamar a gente vai, mas acredite que Deus é contigo. Se jamais vai ser repreendido por repreender um demoniado para nós. Agora tem um detalhe: tenha a vida no altar. Porque se cometeu um deslizezinho de carnalidade naquela semana, se cometeu a mão no cão, ele te acusa. Sabia disso? O capeta é sujo. Aconteceu ali no Yacht Clube. Pombagira pegou, já falei isso com os irmãos aqui. E tinha uma irmã que ela estava em disciplina, como era irmã, ela estava excluindo dela, né? E o demônio se manifestou na sala da irmã lá, ela foi lá e ela ignorou o pastor, ignorou a gente, ignorou o obreiro, o João, né? Na casa do demônio dele. Ignorou e falou: sai demônio, sai demônio. Ô irmãos, a pombagira disse assim: pensa na pombagira. Tu és meu cavalo, eu te uso quando eu quero, tu anda com o vizinho, com fulano, com ciclano. Irmãos, ela saiu de lá, vergonha. O que diz a Bíblia? Não precipita-te em colocar as tuas mãos sobre ninguém, não te precipita. Não é? Por quê? Porque, irmãos, cutucar o diabo com vara curta é perigoso. E também nunca se incha. Coloca às vezes um paletó, uma gravata, né? E chega, que demônio? Deixa eu ver. Está sujeito até a levar uma surra. Sempre no passinho do gado e na humildade, irmãos, tá? Sempre sabemos que Jesus não mandar o demônio embora, ninguém manda. Ele pode te usar para repreender o demônio, mas quem manda embora é Jesus, irmãos. A última palavra vem dele. A Bíblia diz: toda dádiva e todo dom perfeito vem de quem? Vem do Pai das luzes. E nele não há sombra, mudanças e nem variações. Ele é perfeito. Então, irmãos, ali chegamos no bar do município, começamos a fazer um culto de noite, uma caixinha de som, como daquela ali mais ou menos, culto. E disseram que ali estava virado um centro de terreno. Olhei a velhinha, a mãe do camarada lá dos 2 metros do corpo, olhei, demônio se manifestou, fui lá, repreendi, amém, se aquietou o capeta. Mas eu estava de olho, era no patrola, de 2 metros e pouco. Cara, eu pregava aqui só de olho, eu digo: meu Deus, Jesus, patrola desse aí. E eu só falando com Deus em espírito, não falei nada para ninguém. O pastor Jorge, naquela época, estava junto comigo, Pedrinho, evangelista. E de repente, terminou o culto, o demônio não se manifestou nele. De repente, irmãos, fomos ungir a meia água do camarada. Meia água, pegar o óleo e ungir. Quando eu fui em direção à porta da minha água para ungir,
Se levanta aquele patrola, ele fica assim na porta, assim, ó. Bem assim, aqui ninguém entra. Eu digo, Jesus, para derrubar não existe nem com pé de cabra, só um trator, uma reta de escavadeira. Como diz uma reta, não sou fugido. Olha que situação. Aí pensei, irmãos, por isso que eu digo, irmãos, Jesus é tremendo. Deus nunca te chama para perder a peleja. De repente entrou em mim uma autoridade de Deus assim, sabe? O Senhor me tomou. E quando o Senhor me tomou, eu olhei para aquele homem, eu vi ele pequenininho. Eu disse, Satanás, não vou nem colocar as mãos em ti, seu sujo. Coloca as tuas duas mãos para trás, em nome de Jesus. Bom, aquele homem ficou aqui, ó. Ficou amarrado, algemado aqui, ó. Eu digo, agora vai ali, sai do meu caminho, senta ali na beirada da água. Tinha uma pedra assim, irmão. Fica sentadinho ali que eu vou ungir a casa. Quando eu vou lá, eu vou ver o que eu faço comigo. Ele ficou amarrado, mandei ele sentar, ele foi lá, sentou na pedra, o diabo ia amarrar. Por isso que tem a poder da palavra. Para ver o que Jesus faz. Ele ficou sentado lá na pedra. Ungia a casa toda. Quando saí, pensei, não vou nem te repreender. Tinha um irmão que não tinha muita experiência. Irmão, vai lá repreender. Para humilhar o diabo. O irmãozinho foi lá, repreendeu. E o demônio teve que sair. Tá? Para mostrar, Deus fez isso para mostrar para nós que Ele tem o controle da situação. Os irmãos estão entendendo? Ele tem o controle. Ele tem o controle da situação. Se você chegar numa igreja em algum dia em que você vê o endemoniado se manifestar, não passe na frente do pastor daquela igreja. Esse pastor pode ser você. Essa missionária pode ser você. Não passe na frente. Todo lugar Deus sempre vai ter o quê? Um líder. Agora, se o líder não estiver bem na presença de Deus, deixe que a situação chegue até você. Não te ofereça nada. E não te precipite em colocar as mãos. Tem gente que diz assim, eu venho reverendo. Não vai nessa. Porque Deus é Deus de ordem. O Deus da Bíblia é um Deus organizado. Ele não é um Deus desorganizado. E a casa dele tem ordem. O pastor de uma igreja pode ser até errado, mas aonde o Senhor está, a casa dele tem ordem. Então o que acontece? Se você for convidado ou convidada a repreender o demônio, é diferente. Mas não te precipita. Está entendendo? Não, é a mesma coisa que você comprar uma briga dos outros lá fora, para você entender. Tá? Não te precipita. Se te convidarem, repreende. Porque tem pessoas que dizem, se Deus me... Eu vou na igreja, se Deus me revelar que não é de Deus, eu repreendo. Não faça isso. Toda igreja tem uma liderança. Independente de placa denominacional, a igreja, ela é do Senhor. E quem manda nela é o Espírito Santo. Está entendendo? Eu provo dentro da palavra que quando Saul queria matar Davi por toda a lei, sabe? Você não sabe disso, que Saul queria matar Davi. Quando Davi teve Saul nas mãos dele, podia ter matado. Ele matou? Não matou. E por que não matou? Porque ele disse, vou eu me levantar contra o ungido do Senhor? Jamais. Saul era errado, mas era ungido. Os irmãos, vejam a sabedoria de Davi. Por que Davi prosperava na vida espiritual e material? Davi tinha uma visão muito ampla. Davi sabia o que significava o altar de Deus. Davi sabia
que significava o Santo dos Santos? Quem que ouviu falar do Santo dos Santos? Está na palavra. Tá, irmãos? O sacerdote entrava, olha só, no tempo da lei, o sacerdote entrava no Santo dos Santos, tinha um sininho aqui, ó, e ele entrava amarrado, tá? Por uma corda aqui, ó. Uma corda. Se escutasse o barulho do sininho, quem estava fora puxava porque estava morto. Por quê? Muitos morriam na presença de Deus por não estarem com suas vidas no altar. Hoje é diferente. Hoje não acontece isso porque nós estamos vivendo a graça, irmãos. Hoje é a graça de Deus, tá? E por isso que não acontece. Então hoje tem até pastor gay, né? Tem pastora lésbica, tá? Se fosse o tempo da lei, não tinha nada disso em cima de púlpito, estava tudo morto já. Tá? Porque no tempo da lei morria mesmo. O próprio Deus matava. Então hoje, Jesus fala no tempo da graça o quê? Quem está limpo, limpe-se mais. Não é o que diz a Bíblia? Quem está sujo, pode se lavar bastante. Por que Deus dá essa ênfase aí? Porque o juízo virá. O juízo de Deus virá. E o que não prega o joio, ele vai botar de um lado e o trigo do outro. Ele vai separar o joio do trigo. Ou o trigo do joio. Tá? Então é dessa forma. Nós vamos orar pelos irmãos das horas que estamos passando. Então, sei que uma oração vem aqui na frente, vamos orar. As irmãs vão ensaiar, né? Aqui na frente vamos orar por vocês.